O programa a seguir contém cenas fortes e inadequadas para menores de 16 anos. Nossa sociedade está acostumada a dividir o sexo em duas categorias bem distintas. Desde o nascimento, homens e mulheres aprendem que precisam desempenhar papéis quase opostos. Mas o que acontece quando o menino ou a menina não se encaixa no que a sociedade espera? O que acontece quando a pessoa quer se transformar em mulher, apesar da anatomia masculina, ou quer assumir o papel de homem, tendo nascido com um corpo feminino? A ousadia de romper esses códigos milenares é tabu. Não há pesadelo maior do que se sentir um estranho aprisionado no corpo errado. E olhando no espelho eu não gostava, porque daí eu via que era de menino e não de menina. Eu, quando criança, eu não tinha nem de querer tocar, porque pra mim me causava repugnância. Eu tinha uma sensibilidade muito grande, acho que nele, então eu não gostava nem de passar muito sabonete, nada. Falei, eu não tenho uma relação sadia com o meu corpo. Eu não consigo me ver no espelho, eu não me reconheço. Eu considero assim. Não tem gente que nasce com 6 dedos. Eu nasci com menos um pênis. Pessoa transexual é aquela que nasce biologicamente numa determinada anatomia, ou homem ou mulher, mas psiquicamente a sua identidade de gênero, como ela se percebe, se vê e se reconhece, pertence ao outro sexo. Então assim, nasceu homem, mas se percebe mulher, ou nasceu mulher e se percebe homem. Um transexual sofre muito por sua condição. Muitos buscam ajuda médica para estar o mais próximo possível do gênero que sentem pertencer. Enfrentam cirurgias de retirada total do que os define como homem ou mulher. E tentam construir uma nova identidade. Niterói, Rio de Janeiro. João Nery tem 63 anos. Muito cedo percebeu que não era igual às outras crianças. Eu me identificava com o gênero masculino. Eu desejava ser um menino. Era um pedido que eu fazia todas as vezes diante da velhinha do bolo de aniversário. Eu quero ser um menino como os outros. João é considerado o primeiro transexual masculino brasileiro a se operar no país. Para ele, a transexualidade é simplesmente mais uma forma de viver o gênero. Mais uma forma de se relacionar com o mundo. Seu segundo livro, Viagem Solitária, conta toda a trajetória de transformação de mulher para homem. Abrir a sua história em palestras pelo Brasil inteiro é uma espécie de militância, uma luta para diminuir o preconceito. Primeiro eu achei que eu estava certo e o mundo estava errado. Depois eu achei que eu estava errado e o mundo estava certo. E hoje eu já acho ao contrário. Eu acho que eu estou certo e o mundo é que está realmente errado. E por mais claro que eu cagasse para o mundo, era complicado, porque todo mundo me tratando no feminino e eu substituía mentalmente para o masculino. Estou passando com a mamãe pela pracinha quando começam a gritar Maria Homem. E para mim é terrível, é um constrangimento enorme, eu morro de vergonha, eu finjo que não é comigo, eu acabo abaixando a cabeça, os olhos enchem d'água e, enfim, não consigo falar nada. Eu devia ter uns 6, 7 anos, mais ou menos. Foi uma cena marcante na minha vida, muito, muito dolorosa. Eu tinha pânico de crescer, eu queria ser eternamente criança, porque eu sabia que se eu entrasse na adolescência, aí a coisa ia piorar. Eu não tinha como controlar os hormônios, então quando começa a adolescência, que os seios ou os invasores, como os trans homens gostam de chamar, começam a crescer, é uma angústia horrível, porque você quer seduzir como uma figura masculina e cada vez mais fica mais difícil, né? São Paulo, capital.
Eu sempre me achei mulher. Eu brincava de boneca, eu ganhava carrinho, não queria brincar com carrinhos. Eu gostava, pegava os bonecos. Quando eu não podia brincar com as bonecas da minha irmã, eu pegava fantoches. Assim como João, Carol Marra teve que lidar com o preconceito desde a infância. Eu não brincava com os meninos, eles não me aceitavam. Foi uma infância muito solitária a que eu tive. E na adolescência ainda foi um pouquinho pior, porque eu tinha atração pelo namorado das minhas amigas. E era muito falando, mas como que eu posso sentir? Eu não sou uma mulher. E aí aquilo foi muito confuso. E foi nessa época, né, na adolescência, que minha sexualidade começou a aflorar, que eu percebi que realmente eu não era igual às outras crianças, outras pessoas. Aceitar que aquele filho que nasceu homem quer viver como uma mulher é um enorme drama para a família. Eles percebiam que eu era diferente, mas a postura era tipo, a gente sabe que tem uma coisa diferente, mas não tomavam nenhuma atitude. Preferiam se calar. E assim foi, uma infância calada, uma adolescência calada. Carol Marra é uma modelo de 26 anos conhecida no Brasil. É formada em jornalismo, mas fez sua carreira no mundo da moda. Revelou que era uma transexual quando desfilou em uma semana de moda brasileira em 2011. E eu lembro que lá atrás, no backstage, a curiosidade, você já sabia, não, vai desfilar uma trans, né, de biquíni. Eu lembro quando eu pisei na passarela, quando eu entrei, eu escutava a plateia comentando, burburinho. Você olha pra frente, pro pitch de fotógrafo, olhar, né, você vê tudo ao seu redor. Então você via a curiosidade, as pessoas cutucando, comendo, e sabe? E eu vi geralmente o flash no foco. Eles iam lá, a lente objetiva ia ali num ponto específico. Mas enfim, se não era pra ter, a gente esconde. Mesmo estando em um ambiente tido como mais moderno, num universo que aparentemente aceita diferenças, Carol sofreu preconceito. Comentários assim na fila para entrar para um desfile no backstage. Ah, travesti aqui eu não aceito, e sacode peito, sabe? Coisas maldosas. De roubar roupa, de esconder sapato. Esse tipo de coisa acontece. A discriminação tem relação direta com o que a sociedade julga ser um comportamento normal, um comportamento aprendido. Quando eu tive uma filha, o primeiro presente que foi dado para ela foi um brinco. Furou a orelha dela, né? O segundo presente que foi dado foi o nome feminino. Quando ela vem ao mundo, né, ela já vai encontrar uma rede toda estruturada, que ela é jogada nessa rede de significados para o que é ser um homem, o que é ser uma menina. O que é ser um menino, o que é ser uma menina. Ela não tem autonomia de decidir, eu quero isso, eu não quero isso. Curitiba, Paraná. Maitê Schneider é atriz e dona de uma clínica de depilação. Há 8 anos, ela só depila homens. Tudo começou com a necessidade de retirar todos os pelos que apareciam no próprio corpo. Especializou-se em arrancar pelos masculinos, porque Maitê nasceu Alexandre. A primeira noção de que ela era diferente das outras crianças veio através de uma brincadeira que aconteceu na hora do recreio, quando tinha 6 anos de idade. E meu pai, sempre que ia pegar a gente, ele perguntava, como é que foi o dia de vocês? Daí a gente contava as coisas legais, não tão legais, enfim, né, do dia a dia, do que tinha aprendido, etc. E eu, muito feliz, falei, nossa, hoje me colocaram no centro de uma rodinha e começaram a bater palma, não sei o que, foi muito legal, pai, porque veja bem, me chamando de Mariquinha, e olha que legal, e o povo todo rindo e batendo palma. Daí ficou aquele silêncio, né? E foi pela primeira vez que depois meu pai me explicou o que era Mariquinha e que ele falou pra minha mãe, olha, tem que cortar o cabelo do Alexandre e vamos colocar o Alexandre no judô, porque meu irmão já fazia judô. Comecei a tentar imitar meu irmão em tudo. Então, meu irmão fazia uma coisa, eu tentava imitar ele, né? Botei ele como exemplo a ser seguido para que eu não tivesse problemas, não fosse objeto de chacotas e para que meu dia a dia e da minha família, das pessoas que estavam perto de mim, também fosse mais tranquilo por conta disso. Por 10 anos, Maitê fez aulas de judô
e, num esforço para se enquadrar no gênero masculino, tentou também o escotismo. No escotismo, enquanto estava todo mundo lá querendo escalar e fazer as coisas, aquelas coisas de fazer nós e não sei o quê, eu queria ficar limpando a barraca por dentro para deixar tudo bonitinho. Eu plantava jardim em volta da barraca, sabe? Então, umas coisas que o pessoal ria daí quando acontecia. E eu falava, mas vocês estão rindo do quê? É para ficar mais legal. As pessoas iam entrar com aqueles tênis sujos dentro da barraca. Eu falei, não, aqui eu já limpei dentro, só entra sem tênis. E todo mundo, nossa, olha que é viadinho. Daí começou, deixou de ser mariquinha, daí já tava entrando na adolescência, daí você começou a ser viadinho, entende? Sempre achei que tinha alguma coisa dissonante. Por mais que eu tentasse me enquadrar com meu irmão fazendo judô e fazendo escotismo, o dissonante aparecia, né? Quer dizer, porque eu não conseguia ser igual a ele, entende? Muitas vezes as crianças brigam contra isso, ou não. Aí depende de cada criança, de cada indivíduo. Isso amoita, depois isso diminui um tempo e na adolescência, com os hormônios, com os caracteres sexuais secundários, isso eclode, isso explode. E aí começa toda a história, né, que todo transexual passa, de sofrimento, de exclusão, por não pertencer àquele padrão que é social. Numa tentativa de adequar o corpo a uma mente feminina ou masculina, alguns transexuais se submetem a cirurgias consideradas por uma parcela da sociedade como mutilações. Negação do próprio corpo, reflexos de uma doença psiquiátrica ou a clara percepção de que existe um descompasso entre a biologia e o cérebro? A maioria dos transexuais define a sua condição como tendo nascido no corpo errado, como se a natureza tivesse pregado uma peça de mau gosto. Segundo estimativas mundiais, 1 em cada 30 mil homens e uma mulher a cada 100 mil são transexuais. Transexualismo é um nome que vários profissionais da saúde utilizam para tipificar uma doença que seria transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. A definição de doença ela é ausência de saúde. A definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde é o bem-estar físico, psicológico e social. Se alguma dessas três coisas está alterada por uma condição física, uma condição que seja do paciente, isso pode, até certo ponto, ser considerado uma doença. O tema é controverso. Para os psiquiatras, é um transtorno, não uma doença. Essa pessoa tem uma determinada situação psiquiátrica, psicológica, que lhe causa um sofrimento e lhe impede de exercer a sua liberdade, a sua plenitude no mundo que a cerca. Então, isso é um transtorno. Só que isso não é consenso, está longe de ser consenso, né? Há toda uma produção acadêmica, cientistas sociais, psicólogos, né, psicanalistas, que vão discordar dessa concepção patologizante da identidade de gênero e vão afirmar que há muitas formas de você viver o gênero. Em ciência, não existe a verdade pura e absoluta. Você vai buscando e vai transformando essa verdade, vai acrescentando detalhes e vai redefinindo o que é verdade. Então, assim, não dá para dizer que o gênero é determinado socialmente só e ficar nisso. Tem a base biológica, a gente funciona em cima dessa biologia. Niterói, Rio de Janeiro. Eu tinha um corpo feminino, que eu masculinizei meu corpo através do esporte, né? Passei a ter uns ombros largos, passei a ter umas pernas muito musculosas, passei a ter um bíceps legal. Mas para ter direito a fazer a cirurgia que o fizesse parecer cada vez mais com um homem, precisava ter vários laudos. Laudos emitidos por profissionais de várias áreas e que comprovassem o que ele já sabia: era um transexual. Uma dessas pessoas foi Marta, uma assistente social da Universidade Federal Fluminense, que o atendeu por vários anos. Ele pensava como homem, sempre.
era muito, muito convincente. Para mim, ele me convencia a cada vez mais. Marta acompanhou o lento e doloroso processo de transformação de João. Aos 27 anos, ele fez uma cirurgia de retirada total das mamas. Na cirurgia foi um grande alívio para mim. Claro, ninguém gosta de se operar, eu acho. Não é nada agradável você estar no hospital e ter dor, mas às vezes é imprescindível. A primeira cirurgia que faz um transhomem é tirar os seios, que é um grande alívio social, e depois vem a esterectomia, que é a retirada dos órgãos internos reprodutores, que também dá um grande alívio na medida em que você deixa de produzir o estrogênio, né, no meu caso, e passa a tomar testosterona, portanto, os caracteres sexuais secundários, como a barba, a voz, enfim, a musculatura. Há várias mudanças com a testosterona, né? De todas as cirurgias possíveis, só uma João resolveu não fazer: a cirurgia de reconstrução do pênis. Ainda hoje, passados mais de 30 anos, poucos médicos realizam essa cirurgia no Brasil. Embora ótimas técnicas estejam sendo utilizadas nos Estados Unidos e na Europa, aqui ela ainda é considerada experimental. Existem as próteses, né? Claro que nunca é a mesma coisa do que ter o próprio, né? Mas a fantasia é ótima também, a gente tem que ser criativo. E tem as mãos também, né? Eu estou num momento da minha vida privilegiado, na medida em que eu já me definia, já resolvi o que eu tinha que me operar, já não sofro mais transfobia, propriamente dito, porque já tenho uma aparência masculina. João é um lutador. Eu digo isso com o maior orgulho. Se ele não fosse tão lutador, ele não estava assim como está hoje. São Paulo, capital. Como a maioria dos transexuais, Carol Marra começou a incursão no universo feminino às escondidas. Eu saía de casa com uma roupa, no meu carro eu trocava de roupa para sair para a rua, porque eu não aguentava vestir uma calça com uma camisa. Eu vestia isso dentro da minha casa, para não agredir os meus pais, mas na rua eu era outra pessoa, e eu queria ser aquilo 24 horas. E eu lembro quando eu vi, eu falei assim, é isso. E aí eu procurei um psicólogo, e foi aí que eu acho que a minha vida começou a caminhar. O ponto culminante foi, realmente, quando eu coloquei a prótese, eu comecei a fazer uma limpa no meu armário, e a minha mãe começou a me ajudar. Ela falou assim, não joga isso, um dia você vai usar isso. Eu falei assim, mãe, eu não vou usar isso mais. Ela falou, esse aqui não. Eu falei assim, mãe, eu não vou usar esse. E essa também eu não vou usar. E a lágrima escorria. Foi difícil para ela. Como é até hoje. Eu senti que ali eu estava matando uma parte de mim, mas era preciso morrer para a Carol nascer de fato. Não é uma questão de opção, não é uma escolha. Assim como a homossexualidade não é uma questão de escolha, o transexualismo também não. Apesar de serem os pacientes mais felizes que eu já vi depois que são tratados, eles também são os pacientes com maior sofrimento psicológico que eu já vi. São os pacientes com maior sofrimento social que eu já vi. Preciso da cirurgia para me sentir plena, para me sentir eu. Eu acho que só a partir desse momento que eu vou olhar e falar assim, essa é a Carol. A cirurgia de readequação sexual é permitida no Brasil após os 21 anos de idade. O paciente tem que apresentar um laudo que ateste que ele é um transexual, o que só é dado depois de 2 anos de avaliação feita por uma equipe profissional multidisciplinar. O Ministério da Saúde estuda reduzir a idade mínima para 18 anos. Porém, até o final do documentário, a medida não havia sido aprovada. Precisa estar num centro referenciado, precisa ter um acompanhamento, e nesse centro referenciado ele vai ter um laudo psiquiátrico, um laudo psicológico, um laudo do serviço social, um laudo endocrinológico e cumpriu o tempo de psicoterapia. A cirurgia é irreversível e o médico tem que ter certeza de que a pessoa que está na sua frente não sofre de quaisquer outras doenças psiquiátricas. Existem quadros, por exemplo, de uma esquizofrenia que eu posso ter um delírio de um transtorno de identidade.
Mas isso não é o mais importante. O mais importante vai ser o quadro de esquizofrenia. Você precisa ter muito cuidado para indicar isso para as pessoas. Então você precisa saber para quem você está indicando, o que essa pessoa está buscando com isso. Tem pessoas que vivem uma experiência de rejeição ao corpo, né, imensa. Mas veja, não é ao corpo, é a parte do corpo. Ela tem uma parte do corpo que ela olha no espelho e fala, isso é nojento, isso não me pertence. Eu olho para o meu corpo, vejo partes que eu gosto e tal, e tem outras partes que eu não consigo nem ver, nem chegar. E aí você tem realmente pessoas que tentam, inclusive, fazer uma cirurgia por conta própria. Curitiba, Paraná. Aos 30 anos, sem dinheiro para fazer a cirurgia de mudança de sexo, Maitê resolveu, ela mesma, cortar fora a parte do corpo que a atormentava. Pesquisou durante 6 meses em sites na internet como era feita a retirada dos testículos, glândulas sexuais responsáveis pela produção da testosterona, o hormônio masculino. Eu fui numa casa de produtos médicos aqui em Curitiba, daí eu comprei bisturi, comprei fio de sutura, comprei anestesia de dentista, comprei uma série de coisas. Eu vim pra casa, botei o fio, a anestesia de dentista, passei álcool 70, limpei tudo e tal. Daí eu peguei o bisturi e comecei o que eles chamam de uma incisão bilateral, que é uma orquiectomia, que os médicos chamam. E o primeiro corte, bem leve, porque eu não sabia aquilo quanto era afiado ou não. E nesse primeiro corte doeu muito, daí eu coloquei mais anestesia, muita anestesia, e eu fiz o segundo corte bem fundo. E não sei o que aconteceu nesse corte, porque daí eu acordei, eu já estava na Santa Casa. A mutilação não deu certo. Os testículos permaneciam em seu corpo. A ideia não saía da cabeça de Maitê. Ela ficou sabendo que um médico do Paraguai fazia essa cirurgia de graça nos pacientes que tivessem o laudo médico. Menos de um ano depois, andou cerca de 650 quilômetros de ônibus para, finalmente, retirar os testículos. Era um lugar bem decente, não era um lugar sujo, nada, sabe? Não era um muquifão, assim. Nesse lugar, o cara falando meio em portunhol comigo, fez uma ficha de anamnese perguntando coisas da minha saúde e de quanto tempo eu vivia assim. Fez uma cópia do laudo. Eu fiquei 1h30, umas 2 horas aberta, sei lá. Mais ou menos, acho que isso. E quando eu tava ali aberta, eu tive uns 2 desmaios no meio. No segundo desmaio, ele não queria mais fazer. E eu falei pra ele assim, olha, só que eu não vou sair aqui do Paraguai, não vou voltar pra Curitiba do mesmo jeito. E eu, quando quero ser persuasiva, eu sou. Entende? E ele não teve culpa, porque eu falei assim, vai ser pior pra tua clínica, porque lógico que eu vou fazer coisa errada. E você acha que eles vão achar que, tipo, fui eu que fiz? Ou, tipo, você acha que não vão saber do resto da história, que não sei o quê, tudo tal? E ele teve que continuar. Menos de 6 horas depois da cirurgia que extraiu os testículos, Maitê voltou para Curitiba. A orientação era que retirasse os drenos colocados na intervenção 5 dias depois. Já tinha comprado a tesoura, fui fazer, tirei, super fácil mesmo. Tirei o dreno que ele tinha colocado, os 2 dreninhos, tirei. Acordei no dia seguinte, no dia seguinte, e essa parte tava... Parecia que tinha elefantíase dentro, assim. Era um negócio que eu não conseguia fechar mais a perna. Eu tive, falar pro meu pai de novo. E daí a gente achou um anjo na minha vida. Que ela entendeu a situação e ela, no consultório dela mesma, ela fez uma punção, que ela tirou o líquido que estava dentro, na própria clínica dela lá. Depois desse momento, Maitê começou a fazer cirurgias. Dessa vez, todas em hospitais. E foram muitas. A primeira, para a retirada do pênis e construção de uma vagina, foi em outubro de 2005. Todas as outras foram reparadoras. Intervenções para consertar o que não tinha dado certo. E muitas vezes tem uma fantasia muito grande da tecnologia médica. Hoje a gente tem vários recursos, mas existe uma série de problemas que podem acontecer numa cirurgia, como qualquer cirurgia. Quem vai para a cirurgia tem que estar preparado para qualquer coisa. Qualquer problema que possa acontecer ou advir daquele recurso que você está usando.
Então eu já tirei enxerto de tudo que vocês possam imaginar, já tirei enxerto de bumbum, de perna, de dar um mapa mundi, assim, de tantos recortes, assim, para ajeitar alguma coisa. Começo de setembro eu fiz a 14ª cirurgia, nesses 7 anos, 8, acreditando sempre que vai ser a última, que vai ficar tudo bem, mas eu sinto que tá... Se não foi essa, eu acredito que seja, mas se não foi, tá muito perto de resolver, entende? Esculpir o corpo com plásticas, preenchê-lo com silicones e outras substâncias é amplamente aceito em nossa sociedade. Mas ingerir hormônios e fazer cirurgias que modifiquem o sexo do nascimento, isso é tabu. Nem todas as pessoas aceitam a anatomia de nascimento como um destino. Num esforço desesperado para se parecer com o gênero que sentem pertencer, os transexuais assumem a aparência e vestimentas do sexo oposto. Encaram cirurgias dolorosas. Algumas vezes se mutilam. Colocam próteses. Todos nós estamos interferindo o tempo inteiro no corpo. No momento que eu pinto a unha, que eu corto um cabelo, eu estou interferindo na ideia de um corpo natural. As pessoas transexuais fazem essa interferência, né? Como eu também faço, como todos nós fazemos. A questão é que muitas vezes a interferência no corpo que é feita em lugares do corpo que é considerado como sagradas, né? A vagina, os seios, lugares que a gente supõe que definem quem nós somos. Tem um pênis, é homem. Tem uma vagina, é mulher. A transexual ela não aceita aquilo, ela repudia a sua genitália, ela não mostra, nem pra ela mesma, nem... Eu tomo banho de lingerie às vezes, que eu não gosto de me ver. Poxa, parece que eu tô com a roupa do avesso. É uma coisa que não tem um encaixe certo. A imagem muda, mas o entendimento sobre essa condição continua sendo um enorme tabu. Olha, relacionamento é uma coisa muito complicada, né? Porque a maioria dos homens não me enxergam como uma mulher. E isso é muito triste para mim, porque acaba que eu fico sozinha, eu fico solitária. Toda pessoa tem necessidade de ter um companheiro. Quando eu tinha 20 anos, eu conheci uma pessoa numa festa, um rapaz que mora em São Paulo. A gente ficou se falando pelo telefone, pelas mídias sociais e resolvi vir para São Paulo para encontrar com ele, disposta a contar tudo, que ele não sabia, ele achava que era uma mulher. No caminho para a casa dos pais, a gente passou por uma região de São Paulo, onde trabalham várias travestis. E era tipo à tarde, logo após o almoço, elas ficam seminuas trabalhando. E eu nunca tinha visto uma cena daquela, eu fiquei meio espantado. Gente, mas durante o dia, né? Ele foi me disse a seguinte frase, que eu nunca me esqueci. Não olhe para isso, meu amor, isso é um lixo. A matança desses lixos deveria fazer parte da limpeza urbana de São Paulo. Eu achei aquilo de uma crueldade tamanha, que foi como uma facada no meu coração. Eu falei assim, o que eu vou falar para esse homem? Né, sobre mim, não vou falar. Socialmente, como é reconhecida a transexualidade? Aí eu posso afirmar, né? Socialmente, a transexualidade é reconhecida como uma abjeção, como um pecado, como algo nojento, como algo que deve ser eliminado, como algo que deve ser exterminado, como uma pessoa que deve ser assassinada, porque é isso que nós temos no Brasil. Não é divulgado, mas o número de transexuais, de travestis, de homossexuais que são assassinados por ano, principalmente em São Paulo, não sei o número de outras capitais do mundo, é muito grande, mas isso não é noticiado. É aquilo que o outro falou, deve fazer parte da limpeza urbana da cidade, né? As pessoas devem imaginar dessa forma. Então eu fico muito triste com isso. Curitiba, Paraná. Durante muito tempo, Maitê Schneider teve que encenar um papel que não era seu. Fingir ser um homem, quando a alma era de mulher. E foi aqui no teatro que se encontrou profissionalmente. Formou-se atriz e recentemente recebeu o diploma de diretora de teatro. O próximo passo será atuar em uma peça de sua autoria. Maitê entendeu pela primeira vez a sensação de ser aceita ao viver no palco o papel de outra pessoa. Bonitinha, mas ordinária. Muito bom. É isso aí, eu acho que o tempo é esse. Nossa, chorou. Que bonita, atriz de casa. Acho que
Agora vocês acharam o ponto, acho que tem que manter só isso, entende a intensidade. Através do teatro eu pude brincar de outras coisas e ver que isso, além de ser uma brincadeira, era vista de maneira positiva, porque quanto mais eu conseguia viver e entrar no corpo daquele personagem, mais eu era aplaudida como tipo, nossa, que talento que essa pessoa tem. Então, quanto menos eu era em cena, mais aplaudida eu era. E eu nunca quebrei a cara com o teatro, entende? O teatro nunca, só me trouxe alegrias e alegrias. Então, é meu companheiro, foi meu companheiro, acho que vai ser meu companheiro para sempre, assim, né? Eu não abandono ele, a não ser que ele me abandone um dia. Então, assume essa postura desse Deus, entende? Onipotente, onipresente. Maitê fez 14 cirurgias para ficar cada vez mais parecida com uma mulher. A idade de nascimento, os traços biológicos estão cada vez mais apagados, mas não aos olhos de todos. Eu tive um primeiro relacionamento que não foi nada agradável, que é daquelas coisas que eu falei pra você que ainda não consigo trabalhar, que foi um relacionamento da primeira experiência sexual, tal, quando eu tinha 18 anos de idade, com um cara bem mais velho. Depois disso, foi difícil eu voltar a acreditar. Eu tive uma segunda experiência, que foi nada agradável também. E tudo isso dos 18 até os 23 anos, que nessa segunda meu pai, inclusive, participou, tendo que fazer boletim de ocorrência, exame de delito, essas coisas assim. E então eu fiquei um tempo... Você apanhou? As 2 vezes. E depois disso... É difícil você voltar a acreditar em algumas coisas. Hoje em dia minha luta é contra as expectativas. E eu, hoje em dia, não ligo pra altura, não ligo pra credo, pra raça, pra cor, não ligo pra nada. E tô no último dos processos, que é não ligar pra questão de gênero. Então, eu já fiquei com 2 meninas e não tive relações sexuais, mas hoje em dia, eu acho que é tão difícil a gente ser feliz. Que, puta, restringir essa felicidade, limitando cada vez mais a um biotipo, a um tipo de corpo, a um tipo de religião, a um tipo de conta bancária, a um tipo de profissão, é de uma judiaria tremenda com a gente mesmo. João teve muitos relacionamentos afetivos, todos com mulheres. Eu casei 4 vezes, todas relações profundas, apaixonadas. Teve a primeira mulher, e aí eu, pela primeira vez, eu tinha que contar a minha história, não sabe nem por onde começar. E aí, cara, eu virei pra ela e disse só numa frase assim, olha, eu nasci mulher e me tornei um homem. Fiz uma cirurgia e me tornei um homem. E foi com a segunda mulher que João teve a experiência da paternidade. Uma das minhas mulheres engravida, não de mim, porque eu sou estéril, né? E foi complicado, claro, toda aquela coisa de transcender o chifre, né? Que mais um ato da nossa cultura dado como feminino, porque dificilmente um homem transcende o chifre, né? Mulher é mais fácil. Eu acho que transcendi em função mesmo do poder da criação. Eu queria ser pai. Ela tinha pensado em tirar o filho. E eu aí, em 24 horas, eu decidi que eu ia ser pai. Contanto que o pai biológico não soubesse do que estava acontecendo. Assisti o parto, peguei o garoto, fui o segundo a pegar depois do médico. E não me arrependo em momento algum. Foi assim, uma experiência riquíssima na minha vida. E ele foi uma luz, um sol. João sabia que em algum momento teria que explicar toda a sua história. E isso aconteceu quando o garoto tinha 13 anos, em pleno início da adolescência. Eram revelações muito fortes para serem ditas de uma vez só. Primeiro, disse que não era o pai biológico do menino. Foi nessa sala aqui, foi um momento de muita intensidade. Eu pedi, embora eu não seja místico, nem religioso, mas eu pedi que alguma coisa me iluminasse naquele momento. Eu sabia que era um momento muito decisivo na minha vida. A ex-mulher, mãe do garoto, contou que João tinha nascido com um corpo de mulher. E foi muito legal, só fez nos aproximar mais. Eu mostrei a ele que não é o sangue que determina o amor, nem
E, pelo contrário, eu tinha escolhido ele mais do que meu filho de sangue. Ele era meu filho do coração mesmo. Uma das primeiras demandas de um transexual é a mudança dos documentos, trocar o nome na carteira de identidade e finalmente ser reconhecido oficialmente como homem ou como mulher. Já aconteceu no aeroporto eu dar o meu documento, a senhora me deu o documento errado. Eu falei, não, esse é o meu. Eu me recordo que há pouco tempo fui fazer uma viagem, meu passaporte estava vencendo, eu renovei. Quando eu fui buscar o passaporte, era uma sala com muita gente e eles chamavam pelo nome. Eu falei assim, meu Deus, ela vai me chamar. Eu não vou levantar, ela chamar meu nome, eu vou ficar quieta aqui. E a mulher foi muito delicada, ela olhou para mim e falou, e eu peguei o passaporte. Hoje em dia, já é possível entrar na justiça para requerer outra identidade, o que geralmente só acontece depois da cirurgia de readequação sexual. Maitê conseguiu, depois de percorrer um longo caminho. O nome Alexandre foi apagado da história. Mas na época de João, esse caminho simplesmente não existia. Aí o que eu fiz? Eu fui num cartório, aliás, com uma amiga que era transmulher, que foi quem me ensinou o caminho das pedrinhas, e tirei uma nova identidade masculina. Ela foi minha testemunha, olha que ódio. A justiça se fiou na minha amiga. E aí, mas o que aconteceu? Quando eu tiro uma nova identidade, eu fico com uma dupla identidade, né? E aí eu perco todo o meu currículo escolar. Eu passo a ser um analfabeto enquanto homem. Eu perco o meu diploma, eu perco tudo. O mestrado, minha carteira profissional, meus anos que eu trabalhei. Sem diploma, João teve que aprender outras profissões. Foi taxista, vendedor, pedreiro, pintor de parede. Era ele quem fazia os reparos na própria casa, uma função considerada tipicamente masculina. Para sua empregada, nunca houve dúvidas, nem sequer uma desconfiança. João sempre foi um homem. Ela só soube de sua condição ao ver uma entrevista na televisão. Eu estava vendo ele ali, mas eu digo, essa história que ele está contando não é verdadeira, ele é um homem. Porque assim, eu sempre trabalhei com ele, ele sempre me ensinou a fazer serviço de homem, né? Assim, eu já fiz serviço pesado, mas ele me ensinou assim, sentar tijolo, botar torneira, arrancar pia, botar piso junto com ele. Então, pra mim, eu falava assim pra ele, às vezes eu falava pra ele, isso aqui é um serviço de homem. Eu achava que não era pra mim fazer, era um serviço de homem, porque eu trabalhava do lado de um homem. Estava trabalhando do lado de um homem que queria que eu, mulher, fizesse serviço de um homem. E nunca desconfiei de nada. Aqui eu tô com 13 anos. Mesma escola, né? Muitos dos transexuais apagam os registros do passado, anulam documentos, queimam fotos, escondem uma história que para a maioria é tabu. Ele não deixou nenhum rastro que eu pudesse desconfiar, entendeu? Trabalhando do lado dele, ele ali de camisa de botão, a gente sentado quebrando pedra, cortando grama junto com ele, arrancando o mato, cuidando do jardim. E eu nunca desconfiei nada, é impossível, gente. Se sentir homem apesar da anatomia feminina, julgar-se mulher em um corpo de homem, redesenhar uma história e alterar o próprio sexo. Isso, aos olhos da maioria, é um tabu. O que leva uma pessoa a renegar a anatomia que a define como homem ou mulher? Entre a comunidade acadêmica, as opiniões se dividem. É um transtorno, uma disforia, ou apenas mais uma forma de ser e estar no mundo, uma forma de viver o gênero? O que define se eu sou menina ou se eu sou menino é isso aqui, é essa exterioridade. É a minha performance, é a minha atuação no mundo como sendo de um gênero ou de outro gênero. O que nós desejamos e como nós desejamos são construções sociais. Hoje em dia, final dos anos 90 para cá, uma série de estudos mostram que a identidade de gênero, a noção que cada um de nós tem de ser homem ou ser mulher, começa a ser determinada intraútero. E alguns hormônios circulantes,
os chamados andrógenos circulantes na gestação, vão determinar se o cérebro vai se desenvolver masculino ou feminino. E, portanto, a identidade também está ligada nesse desenvolvimento cerebral. O SUS, Serviço Único de Saúde, realiza cirurgia de readequação sexual de graça em 4 centros referenciados: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Goiânia. A fila de interessados é imensa e a exigência de um laudo que ateste a transexualidade, laudo que demora 2 anos para sair, faz com que o processo seja lento. Carol Marra decidiu fazer a operação em uma clínica particular. Ela ainda não tem todos os laudos. Lá fora, isso não é necessário, essa burocracia toda, mas eu escolhi fazer aqui no Brasil e está sendo muito complicado. Sabe, parece que eu não tenho o direito de ser eu. A cirurgia é de grande porte e irreversível. Aqui está o ânus, é feito um descolamento no períneo, mais ou menos nessa região, e o túnel ele se prolonga até aqui. A profundidade da vagina ela pode ser dada por essa distância aqui. Nas técnicas que usam a pele do pênis, para inverter a pele do pênis e cobrir essa área com pele, a profundidade ela é limitada pelo tamanho do pênis. Essa região dorsal do pênis aqui é onde passa a inervação para a glande. Essa inervação ela é dissecada e essa parte daqui da glande ela é utilizada para fazer o clitóris. Então toda a sensibilidade continua sendo carregada por esse nervo da glande até o cérebro e a pessoa tem a sensação erógena preservada. O corpo passa por uma enorme transformação. É preciso ter cuidados específicos para que ele se adeque a essa nova fisiologia. Toda cicatriz tem a tendência a contrair. Então, a paciente precisa fazer dilatações periódicas enquanto ela não tem atividade sexual, porque a atividade sexual por si só pode garantir a permanência desse canal no diâmetro que ele tem que ficar. A pessoa usa uma série de dilatadores de tamanhos diferentes. Conforme o tempo vai passando, as dilatações são menos necessárias. As pessoas falam, você não tem medo da dor? Tipo assim, eu não tenho medo nenhum. Eu acho que na hora que eu chegar no quarto e me olhar, eu falei assim, essa sou eu. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Curitiba, Paraná. Hoje é um dia importante para Maitê Schneider. Em um jantar organizado por ela, conseguiu reunir toda a família, que finalmente agora a aceita como ela é. Mas que também teve que percorrer um longo caminho para entender o que se passava com aquele menino, o Alexandre. Para mim foi bastante complicado também. Então, tanto é que eu fui para o psiquiatra também, para poder arrumar a minha cabeça e para poder ter um convívio bom com a Maitê. E fiquei praticamente quase 10 anos afastada da minha filha, sabe? Que eu acho que era uma época que os pais têm que estar sempre junto e acompanhar mais do que um filho que não é diferente. Então, hoje em dia, eu tenho um arrependimento bárbaro dessas coisas, sabe? Eu digo que nenhuma mãe faça o que eu fiz. O mérito é todo dele, porque ele que lutou, ele que foi atrás, ele que sentiu dor, ele que sentiu o desprezo das outras pessoas e tal coisa. Quer dizer, ele é um guerreiro e conseguiu, na justiça, que é muito difícil no Brasil, conseguiu mudar o sexo oficial em carteira, quer dizer, hoje em dia ele é uma mulher. Mas tudo isso ele conseguiu por mérito pessoais dele. Então foi uma luta que pouca gente vê. Viva para 2013, então, com muita saúde, muitas coisas boas, muita energia. Não existe o igual, o bonito é a diferença. Então, um dia que a gente se libertar desses aprisionamentos que nos colocam, entende? Tudo vai ser melhor. Não precisa gostar de mim, mas eu acho que tem que respeitar. A vida é minha, né? Eu só tenho essa para viver, então quero ser feliz nessa vida. As outras, a gente vê depois. Eu simplesmente sou apenas mais um ser humano que existe de mais uma forma da diversidade. Eu acho que ele nasceu errado. Ele nasceu para ser o que ele é hoje, um homem. Eu acho que a nossa luta é para que a sociedade respeite a diversidade. Mais que ter direitos iguais, é ter direito à diferença.